Boa tarde. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Chá das 5, quarta-feira, 17 horas, na minha página do Face, Holística Terapias, Espaço Mahadeva e também pela TV Zen. Estou aqui com as minhas luzes de Natal, 23 de dezembro. Já desejo a vocês um excelente Natal, com muita paz, saúde e harmonia entre as famílias. Então hoje, gente, com todo amor e carinho, estamos aqui para a última live do ano. A gente continua em janeiro, mas esse ano é a última live que eu estou fazendo. E o tema é um tanto quanto controverso. A minha amiga Amanda, semana passada, me pediu ao vivo que fizesse uma live sobre o perdão. Eu, pessoalmente, estava vivendo um drama a respeito do pertencimento. Então, nada mais justo do que juntar os dois temas, né? Que inicialmente parece que não tem muito a ver, mas quando a gente vê, tem tudo a ver. Então, a live de hoje é... Boa tarde, Edna, bem-vinda. Edna sempre aqui prestigiando. Gratidão, Edna. Então, assim, nada mais justo do que a gente falar sobre o perdão e sobre o pertencimento. Então, para falar sobre isso, gente, eu trouxe para vocês esse livro aqui, ó, Ho'oponopono nas constelações familiares. Por quê? Porque a visão que eu trago é uma visão sistêmica das constelações familiares propostas pelo Bert Hellinger, filósofo. E eu também sou praticante de Ho'oponopono e utilizo o Ho'oponopono na clínica com os meus clientes, além das constelações familiares. Então, juntar as duas coisas é maravilhoso. Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala de Ho'oponopono, que é o jeito mais eficaz que eu conheço da gente se perdoar, tá? Não é ficar dependendo do perdão do outro. Não é ficar se humilhando. Não tem nada a ver com humilhação. Tem gente que confunde pedir perdão com se humilhar. E tem gente que confunde humildade com humilhação. É tudo muito confuso, gente. Vamos esclarecer uma coisa de cada vez. Então, pedir perdão. Outro dia eu fiz uma live sobre Ho'oponopono, dá uma olhada lá se você quiser, depois assiste. Pedir perdão dentro do Ho'oponopono não é pedir perdão para outra pessoa, é ficar lá mendigando aquele perdão, eu só vou ser feliz se ele me perdoar. Não, 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 não. É, em última instância, pedir perdão para mim mesma por ter me colocado numa situação de sofrimento, numa situação difícil. E a gente está falando de questões que envolvem problemas de relacionamento entre as pessoas, principalmente problemas de relacionamento nas famílias, né? E aí eu trago então esse livro aqui, ó, Ho'oponopono e as constelações familiares para relacionamentos e perdão. Quem escreveu foi o Ulrich Dupre, e ele trabalha junto com a esposa dele com as constelações familiares, atendendo as famílias, e eles utilizam as frases de amor e perdão do Ho'oponopono. Então, assim, pelo que eu entendo, a gente consegue bastante coisa através desse caminho de perdão, tá? Então, eu estava falando para vocês que o perdão não é você pedir perdão para o outro, e sim você se perdoar. Quando eu me perdoo e peço perdão, tenho coragem de descer do meu pedestalzinho e pedir perdão, dizer, sinto muito, eu errei, você dá o primeiro grande passo para uma coisa chamada reconciliação.
A reconciliação tira as armas da mão de todo mundo. Eu não preciso mais partir para cima do outro para provar que eu estou certa e machucar ele para fazer valer a minha opinião. E também tiro o chicotinho da minha própria mão quando eu ficava me chicoteando e me condenando por pensar dessa e de outra maneira, diferentemente do outro. Oi, Godoy Tatu, boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui. Bom ter você por aqui. Então, pessoal, se tiver alguma coisa que vocês discordam, que vocês queiram perguntar, para a gente conversar, fica à vontade aí sempre, tá? Então, eu estou falando de perdão e pertencimento. Para que a gente tanto precisa de perdão, né? Primeiro, do meu próprio perdão, para eu relaxar e poder seguir em frente, para não ficar presa em alguma questão que não deu certo, em algum relacionamento, dentro da minha família, ou com um companheiro, ou com um filho, ou com um colega de trabalho. O perdão liberta todo mundo. E se eu digo sinto muito, eu também estou assumindo uma parte daquilo que não deu certo. Pensa, gente, num relacionamento, não tem como as coisas darem errado ou darem certo se não tiver participação de ambas as partes, né? Então, se algo deu errado ou algo deu certo, os dois fizeram por onde, né? Então, se deu certo, os dois podem celebrar. Se deu errado, os dois podem conversar, cada um assumir a sua parte daquilo que contribuiu para o erro, perdoar um ao outro, perdoarem-se a si mesmos para seguir em frente. Então, lá nas tribos Kahuna, no Havaí, é tradicional, há séculos que eles fazem isso. Se tem algum problema numa família, alguma discórdia, eles não vão dormir sem fazerem esse processo de todo mundo conversar. Às vezes, se está muito assim, a discussão está muito ainda à flor da pele, eles chamam uma pessoa que intercede, uma pessoa neutra de fora, que vai poder fazer a comunicação entre todos os envolvidos de uma forma neutra, né? E as pessoas perdoam, pedem perdão, dizem sinto muito, começam a entender o que aconteceu no lugar do outro, colocam-se no lugar do outro para sentir o que o outro sentiu. Daí tem tudo a ver com as constelações, né? Quando você consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sentiu, você chega a uma conclusão. E a conclusão não é que você está certo, porque isso é o ponto de partida, né? Eu parto do ponto de partida de que eu estou certa, né? Mas se eu me coloco de verdade no lugar do outro, eu consigo começar a ver o mesmo quadro por uma outra perspectiva. E aí, gente, a gente chega à seguinte conclusão, de que está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Então, o meu melhor é esse, mas eu só consigo ver na minha perspectiva. Se eu vejo na perspectiva do outro, o meu olhar se amplia. Eu consigo ver de outras formas. E aí eu penso, posso chegar a concluir, nossa, né? Do ponto de vista dele, realmente podia ser diferente. Aí então eu posso usar essa frase, sinto muito, eu só consegui ver do meu lugar. Agora eu sei como você viu. E agora nós podemos então chegar à reconciliação. Vamos ver a Adriana aqui. Gostaria que você falasse a respeito de não ser amada. Nunca ninguém me amou. Amor de homem e mulher. Adriana. Não sei. Não sei. Gostaria de me colocar no seu lugar para saber, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Talvez até pessoalmente, tá? O nosso
hoje é perdão e pertencimento. Sabe, Adriana, quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando de a gente pertencer a um clã, a uma família, que é o nosso primeiro amor, né? Principalmente de nós mulheres, o nosso primeiro amor é o nosso pai. Como que foi a nossa relação com o nosso pai? Será que a gente foi amada? Será que a gente amou? Como que a gente está projetando nos homens essa figura do nosso primeiro amor? Será que houve alguma coisa aí que bloqueou esse fluxo amoroso? Então, às vezes, os nossos problemas que nos acompanham ao longo da vida, eles se originaram lá na infância. Aí a gente tem que ver como que foi aquele primeiro amor, que foi a base para todos os amores que a gente vive ao longo da vida, né? Quando nós temos alguma coisa que interrompe aquele fluxo amoroso originário na nossa vida, isso pode ter consequências para os outros relacionamentos, né? Então, não apenas a gente não se sentir amada, mas também a gente mesmo não amar. Gente, os meus cachorros estão latindo em cima para alguma coisa que está em cima do telhado. Ou é um gato, que estranhamente, um gato não vem numa casa que tem 4 cães, ou é uma pessoa. Vamos ver o que é, gente. Qualquer coisa, chama a polícia. Elas estão latindo para alguma coisa que está em cima do telhado. Bom, Adriana, eu não sei se te ajudei com essa dica, né? Mas eu vou continuar falando um pouco sobre amor, pertencimento e perdão, porque essa é a palavra-chave que a gente precisa chegar nela, a reconciliação, tá? Então, ó, o perdão, ele envolve um sofrimento emocional, né? Porque alguma coisa alguém fez de errado. Ou eu fiz, ou o outro fez dentro do relacionamento. E aí precisa haver um perdão. Mas por quê? Porque existe um sofrimento, existe uma dor emocional. E perdoar é liberar essa dor. É ter paz, é voltar a ter uma paz original que existia antes daquela coisa, daquele erro ser cometido, né? Então, voltar em paz. Então, assim, diz o Bert Hellinger que o perdão, a pessoa que fica na posição de eu perdoo, ela se coloca numa posição, ó, superior ao outro. E isso daí não é legal. Isso não traz cura, não traz reconciliação. Se alguém me pede perdão, a pessoa está assumindo que teve alguma coisa que ela fez que contribuiu para um erro no nosso relacionamento. E aí, para eu me reconciliar, eu também tenho que assumir que eu fiz alguma coisa que contribuiu para isso. Eu também digo meu sinto muito. Aí sim começa um grande passo de reconciliação. Agora, se a pessoa pede perdão para mim e eu subo no meu salto e digo assim, eu não perdoo, ou então eu perdoo, não tem perdão aí, gente. Não tem esquecer, né? E outra coisa, esquecer é impossível. Não tem como esquecer. A nossa memória está aqui. Mas a gente não pode deixar a memória acoplada ao sofrimento. Quando a gente libera, pede perdão, perdoa, elabora isso, respira e vai trazendo paz para aquele sofrimento emocional, a gente tira daquela memória a energia do sofrimento e fica só uma lembrança que não me machuca mais. Mas se eu me considero dona do perdão, né? E eu ou concedo o perdão magnanimamente, como se eu fosse uma rainha, né? Ou eu concedo o perdão, ou eu condeno a pessoa ao sofrimento,
Que reconciliação é essa? Eu nunca vou conseguir me reconciliar. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, perdoar é um ato divino, por isso que ele é tão relacionado à religião. Perdoar é de cima para baixo. Agora, concordar é horizontal. Eu concordo, aconteceu assim. Eu sinto muito da parte que eu às vezes até sem querer, contribuir para que esse erro acontecesse. É horizontal, eu me coloco igual ao outro, eu não estou superior a ninguém. Então, o perdão é um ato divino. Tem até aquele ditado, né? Perdoar é divino. Errar é humano, perdoar é divino, né? Então, perdoar é divino mesmo, é de cima para baixo. A pessoa que perdoa, ela está se colocando acima. Quem sou eu para perdoar o outro? Eu também erro, eu também errei. Se houve algum problema entre nós dois, eu também contribuí. O que em mim está provocando esse erro? Mesmo que eu ainda não veja, eu já sinto muito, tá? Oi, Acácio, boa tarde, querido, seja bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre perdão e pertencimento. Então, quando a gente tem algum fato que, como eu falei agora há pouco para a Adriana, interrompeu o fluxo de amor numa família, numa relação a dois, entre colegas de trabalho, interrompeu o fluxo amoroso, aconteceu algum fato, né? A gente precisa ter reconciliação. Por quê? Porque senão há um sofrimento emocional. E põe em xeque o sentimento de pertencimento. Daqui a pouco eu vou ler o que a Edna está falando aí, eu não quero só perder o meu raciocínio. Desde os primórdios da humanidade, as famílias, elas se reúnem, os clãs se reúnem para sobreviver num ambiente inóspito lá fora, né? Imagina, desde os primórdios tinha animais selvagens, tinha ameaças de toda sorte na natureza, tinha problemas de colheita, tinha seca, tinha fogo, tinha um monte de coisas, né? E todas essas ameaças, elas eram menores quando os grupos eram fortalecidos, né? Então, o pertencimento era uma questão de vida ou morte. E ainda é hoje, né? Hoje você nasce numa família. O bebê recém-nascido, se for abandonado, em poucas horas, em poucos dias, ele vai morrer. Né? Ele precisa de pessoas que cuidem dele. Imagina, uma criança, antes dos 10 anos, não consegue prover a própria existência. Ela tem que ter uma rede de apoio familiar. Então, olha só, né? O pertencimento é uma questão de vida ou morte. Então, qualquer coisa que ameace o nosso pertencimento, nos ameaça de uma forma que a gente nem entende como. Parece que é uma questão emocional, mas é uma questão que nos remete a uma questão de sobrevivência. Por isso que o perdão e o pertencimento, eles têm tudo a ver. Porque tudo que a gente não quer nessa vida é perder o pertencimento. A gente quer pertencer, a gente precisa para a nossa saúde física e mental, para a nossa sobrevivência. Quantos de nós não estão sozinhos nesse Natal, isolados, passando longe da família? E nós temos que utilizar da tecnologia, como abençoadamente a gente tem agora, né, nesses tempos de pandemia, para a gente se conectar. Eu estou falando com vocês aqui através da tecnologia. Não fosse isso, talvez a gente não estivesse nem se comunicando, né? Então, nós não podemos ficar brigados, porque isso ameaça o nosso pertencimento, tá? Então, vamos ver o que a Edna falou aqui. Todo ser humano erra, e o perdão é uma liberdade, concordo com você, que esquecer é impossível, mas no caso de abuso sexual de um parente, como fica? É dificílimo. Dificílimo. Quando acontece um abuso de um parente, como você fala aí, olha só que coisa terrível, né?
Justamente a pessoa que tinha que estar ali para proteger, ele está ali como um abusador, né? Em princípio, friamente, como um observador externo, todo abusador, ele foi abusado. Ele conheceu o abuso. E é por isso que ele se identifica com essa linguagem. Então, o fluxo de amor na vida dele lá no passado foi interrompido pelo abuso. E aí ele apenas reproduz, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? O abusador, ele foi abusado. Então, ele já é doente, porque precisa começar de lá, de trás, a cura dele. E aí, como que fica a vítima desse abusador, né? Essa pessoa, ela vai ter que se reconciliar com ela mesma. Com ela mesma. Ela foi vítima, mas se ela não se perdoar, porque muitas das vítimas, elas se culpam pelo abuso. É um recurso que elas têm na mente delas para se proteger do que aconteceu. Elas acreditam que foram elas, alguma coisa que elas fizeram, algum jeito de ela ser, alguma roupa que ela vestiu, alguma coisa que ela falou que fez com que o outro tomasse liberdades indevidas, né? Então, essa pessoa abusada, ela primeiro precisa se perdoar, né? E se liberar de qualquer ilusão de culpa que ela tenha diante dessa história. Às vezes é muito difícil fazer isso sozinho, precisa de ajuda terapêutica. Tá? Precisa de ajuda terapêutica. Então a Edna falou assim, realmente, esquecer é impossível. No caso de abuso, né, existe a lei para isso, precisa existir uma prova de que houve o abuso e a pessoa pagar por isso, mas todo mundo precisa de tratamento aí. Precisa haver um perdão superior. Aí sim precisa de intervenção divina, né? Precisa ter um perdão muito maior. Porque o amor do abusador também é grande e também foi interrompido. Então precisa ter um amor além da nossa visão limitada. A Jailma diz, e as pessoas abusadas que não abusam recorrem ao álcool, drogas, quando não tratadas. Realmente. As pessoas, elas buscam, de qualquer maneira, se reconciliar com elas mesmas. E elas buscam nos caminhos mais incríveis, né? Geralmente as pessoas que recorrem ao álcool, às drogas, elas estão buscando o amor interrompido do pai, o amor interrompido de uma mãe, que lá na infância não estava disponível para eles. Então eles buscam nos descaminhos da vida. É muito difícil você tirar uma pessoa do vício. Você não tira, tá? A pessoa precisa querer. E aí ela precisa se amar. Precisa se amar tanto a ponto de se permitir se tratar o suficiente para não precisar mais recorrer ao vício. Ela tem que ser levada de volta aos pais dentro dela. É uma reconciliação gigante. Por isso que o Ho'oponopono, ele é tão importante dentro da constelação familiar, né? Boa tarde, Lourdes, querida. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Estamos falando de perdão e pertencimento. Tudo está lá na origem da nossa infância. Se nós tivermos que recorrer ao álcool e às drogas para nos aproximar internamente dos nossos pais, cujo amor por nós foi interrompido por algum motivo, pode olhar mais para trás que isso com certeza aconteceu também com eles, com os nossos pais. É uma sequência de amor interrompido que acaba gerando os crimes, os vícios e todos os problemas familiares. E como que a gente vai sair disso? Para não repetir em nós
toda essa história triste que aconteceu lá para trás. É a gente se conscientizar de que a gente também tem a nossa parte nisso. A culpa não é só do outro, porque é muito fácil, né? Eu dizia, mas é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do outro, é por causa do governo, é por causa, né? Colocando a responsabilidade fora de nós, a gente nunca cresce, a gente nunca assume a nossa própria parte. Não cabe um sinto muito em lugar nenhum. Se eu digo sinto muito, mesmo que eu ainda não veja, deve ter alguma coisa em mim que está provocando isso, aí eu respiro e tenho condições de me colocar no lugar do outro para ver de que lado que ele está vendo a situação. E, gente, eu estava falando que o perdão e o pertencimento tem tudo a ver. Porque se eu não consigo perdoar uma situação, eu fico excluída da família, do grupo de amigos, da onde ocorreu aquele fluxo de amor interrompido. Eu me excluo. E aí, eu estava falando das pessoas que vão passar o Natal sozinhas, né? Poxa, tem muita gente que vai passar o Natal sozinha, não apenas eu. Porque eu vou passar o Natal sozinha, mas não solitária, né? A gente tem que encontrar o nosso pertencimento aqui dentro de nós. E como eu falei agora há pouco, que a própria Jailma já falou para mim, vamos contar com as redes sociais, vamos contar com esse contato, que foi o maior contato que a gente teve durante o ano. Nós aprendemos a nos conectar pela tecnologia, né? Eu tive nas últimas semanas o maior perrengue comigo mesma com relação ao pertencimento, justamente porque eu já sabia que eu ia ter que passar o Natal sozinha. Ai, gente, nem conto para vocês. A minha criança interior sofreu. Eu chorei, eu contei para todo mundo, eu queria que alguém me desse uma solução, porque eu não vou poder ver a minha família no Natal. Imagina uma criança não poder ver a família no Natal, né? Então a minha criança sofreu. Eu precisei de muito auto-perdão, eu precisei de muita reconciliação com essa criança e de combinar muito com ela de que a gente vai se divertir, a gente vai cantar, a gente vai dançar, nós vamos colocar as luzes de Natal, vai ter tudo de bom. A gente vai ter uma comida especial e a nossa família participando pela telinha, né? Então, assim, eu disse para vocês agora há pouco que o pertencimento é uma sensação de vida ou morte no nosso corpo. E a minha criança se apavorou de não ter a família junto no Natal, porque deu aquela sensação de, se eu não tenho família, eu vou morrer, né? Então, eu me solidarizo aqui com todas as pessoas que vão precisar passar o Natal distante de suas famílias e de todos aqueles que já fizeram isso antes e eu nem tinha conhecimento, porque eu não tive essa experiência antes. Então, me solidarizo e convido a todos a se confraternizarem comigo e com todos que estão nesse momento isolados por causa da pandemia e por outros motivos quaisquer, né? Então, gente, não precisa ficar com o pertencimento abalado. Todos pertencemos. E para quem não tem família, gente, nós somos todos uma enorme família humana. Somos todos irmanados nesse planeta. E somos todos tão iguais na diferença, né? Todo mundo tem cabeça, braço, perna, sangue, olho, boca, nariz. Nós somos todos muito semelhantes. Apesar das diferenças, a gente tem diferentes origens, diferentes linguagens, diferentes formas de nos expressar, diferentes cor de pele, de cabelo, mas somos todos, gente, absolutamente semelhantes. Então, o pertencimento, ele pode existir. A Edna diz, já passei o Natal no hospital. Ah, eu também, Edna. Passei o Natal no hospital acompanhando meu marido que estava acidentado. Foi bem triste. Agora, estar hospitalizada no Natal deve ser ainda mais triste.
Eu lembro que quando eu estava lá no hospital com meu marido, tinha uma enfermeira. Na manhã de Natal, ela passou assim pelo corredor cantando bem alto. So this is Christmas, and what have you done? Foi a coisa mais linda. Ela cantou inteirinha a música alto para todo mundo ouvir. Foi bem emocionante. Seu filho nasceu no dia 24, Edna? Olha, mas que bênção! Isso daí foi uma bênção, né? Menino Jesus chegando para você, então não era uma doença, né? Filho é uma bênção. A minha filha e minha netinha moram em São Paulo, eu moro em Mogi Guaçu, então elas estão com medo da Covid e não vêm para cá. Minha mãe e minhas irmãs têm mais de 60 anos, estão com medo da Covid, então não querem que eu vá para lá. Então eu vou ficar aqui com as minhas 4 lindas cadelas e todo mundo conectado online. E vou fazer a minha conexão com Deus, né? Minha conexão com esse maravilhoso universo da espiritualidade. A gente nunca vai estar sozinha. Então, perdão e pertencimento, gente. A gente já falou de um monte de coisa aqui. Dá para esquecer uma coisa que aconteceu? Não dá para esquecer. Mas dá para liberar através do perdão. O perdão do outro, o meu auto-perdão, e liberar daquela memória aquele sofrimento. E trazer a paz no lugar onde estava o sofrimento, né? E aí, pessoal, o que mais que vocês podem falar aí? Jailma tinha falado mesmo, as pessoas abusadas que não abusam recorrem ao álcool e drogas. É um abuso, sim, né? Elas estão abusando da própria saúde, delas mesmas, né? É um autoabuso, né? Elas têm que realmente sair disso, porque senão vai acabar levando à morte, né? E aí perde mesmo o pertencimento. Ou acreditam que estão pertencendo através do que o pai deles fizeram, né? Isso também pode acontecer. Eu tive uma cliente cujo marido, na idade avançada, começou a ter milhares de casos extraconjugais. Porque ele não foi criado pelo pai dele. E o pai dele tinha esse comportamento. Então, para ele se sentir pertencente à família do pai, ele começou a imitar o comportamento do pai. Então, a gente tem que abrir o nosso olhar para ver o que a gente está fazendo pelo pertencimento. A gente quer pertencer, né? Os jovens, por exemplo, os jovens fazem tudo para pertencer ao próprio grupo, né? Quando a criança é pequena, ela pertence à família, ela é cuidada, tudo bem. Aí vai crescendo um pouquinho, chega na adolescência, o que o adolescente faz? Ele se afasta da família para colar num grupo e é capaz de fazer qualquer coisa pelo grupo, né? Então, se o grupo se veste de preto, ele vai se vestir de preto também. Se o grupo faz teatro, ele vai fazer teatro. Se o grupo fuma maconha, ele vai fumar maconha. Mesmo que ele nem saiba se ele gosta, se ele não gosta daquilo, mas ele gosta de estar no grupo, de ser pertencente, de estar igual. Então, ele vai ficar igual ao grupo. Mas justamente por aquele sentimento de a falta do pertencimento é a morte. Então, eu tenho que pertencer, eu tenho que ser igual, eu tenho que fazer igual. As pessoas não percebem que elas fazem isso. Então, realmente, a gente precisa se colocar sempre no lugar do outro para a gente ver de uma forma mais ampliada uma situação e poder chegar na reconciliação. Perdão e pertencimento. Ai, meu Deus do céu. O que mais, gente, que vocês falam aí sobre isso? Então, como eu estava dizendo para vocês, eu tirei esses conceitos aqui desse livro, Ho'oponopono e as constelações familiares. O Bert Hellinger fala de que
O perdão é uma ação divina, e quando a gente se coloca numa situação de eu perdoo, a gente se coloca numa posição superior, e aí não tem reconciliação, né? Então vamos falar das 4 frases do Ho'oponopono? Então, toda vez que a gente quer se reconciliar, a gente tem que ver a primeira coisa, né? O que em mim contribui para que essa situação aconteça dessa forma, para que esse erro tenha acontecido. Então, eu já digo meu sinto muito, antes de mais nada, sinto muito. E aí eu peço perdão, ou para o outro ou para mim mesma, frequentemente para os dois. Por favor, me perdoe. E aí você agradece. Eu agradeço. Agradeço por essa cura. Agradeço por essa liberação. Agradeço pela libertação minha e sua sobre o sofrimento que essa situação causou. Sabe, gente, de acordo com esse livro aqui, não tem como você ter 2 pensamentos antagônicos ao mesmo tempo na sua cabeça. Se você diz assim, eu agradeço por essa cura, não tem como ao mesmo tempo eu pensar assim, eu estou doente, a coisa está ruim. Se eu falo, eu agradeço por essa cura, é porque teve cura. Se eu estou agradecendo, é porque teve. Então, não dá para ser antagônico. Você fica na cura, você escolhe a cura. Eu agradeço por essa cura, agradeço por essa liberação. Então, sinto muito, por favor, me perdoe, eu agradeço. E para finalizar com chave de ouro, eu te amo. E eu me amo também. Eu tive uma cliente que chegou assim, com muita ansiedade, muito nervosa, por algumas coisas que tinham acontecido na escola dela. Ela era dona de uma escola, ela me contou o caso e tal. Aí eu falei para ela assim, então vamos nos reconciliar? Então você vai se reconciliar primeiro com a professora, depois com a mãe do aluno, depois com o aluno. Ela fez tudo bonitinho, se reconciliou com todas as pessoas, com o fato que aconteceu, com a escola. Por último, eu coloquei um espelho para ela se reconciliar com ela mesma. Gente, ela não conseguiu. Ela precisou de um trabalho de várias semanas para ela conseguir olhar para o espelho e dizer para ela, eu te amo. Ela não conseguia. Então, assim, olha, ela foi capaz de perdoar todo mundo, mas nunca, não foi capaz de se perdoar. Demorou. No fim, ela conseguiu, se liberou. Mas a pessoa mais difícil de perdoar foi a ela mesma. Porque ela estava com aquele chicotinho, se chicoteando, né? Se condenando e se julgando o tempo todo por algo que, no fim das contas, nem foi responsabilidade dela. Aconteceu na ausência dela, né? Então, claro que ela, como dona da escola, era responsável por tudo, mas depois que ela se reconciliou com todo mundo, faltava reconciliar com ela mesma. E quantos de nós não fazemos isso, né? Então a gente precisa dizer esse eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, a gente mesma, em primeiro lugar, porque aí o resto, gente, vem por acréscimo, tá? Quem mais quer contar algum caso aí, perguntar alguma coisa? Vocês só falam coisa forte. Vamos lá, gente. Aproveita, vamos conversar. Natal tá chegando. Lourdes, querida, beijo grande. Pertencimento. Então, assim, quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando da obra monumental de Bert Hellinger. Então, ele tem 3 leis que ele verificou nos relacionamentos, e uma delas é o pertencimento. Já falei bastante sobre ele, vou falar um pouquinho sobre as outras 2. Primeiro, a ordem, a hierarquia. Quem nasceu antes tem prevalência sobre quem nasceu depois. Então, assim, eu devo respeito e consideração aos meus pais que me deram a vida.
E a minha filha deve respeito e consideração a mim. Eu devo respeito e consideração à minha irmã mais velha. E a minha irmã mais jovem, respeito e consideração ao que eu estou falando. Ai, Lourdes, bom falar com você também, gratidão. Então, quem nasceu primeiro tem prevalência, né? E aí você tem, por exemplo, muita gente fala isso na hora de falar sobre o pertencimento, sobre a hierarquia, né? Que quando você tem um casamento, um primeiro casamento, ele tem prevalência sobre um segundo casamento. Mas o segundo casamento tem preferência sobre o primeiro casamento, né? Então, a segunda esposa de um homem, por exemplo, ela deve respeitar o primeiro casamento dele. Mas ele tem que se dedicar mais ao casamento presente, né? Então, tem tudo isso que deve ser observado para ninguém ficar com mágoa de ninguém, para ninguém falar mal de ninguém, porque senão aí a gente volta e tem que buscar a reconciliação. E se a gente não busca a reconciliação, pessoal, e leva adiante uma doença de relacionamento, leva por longos anos, como tem gente que leva por longos anos problemas de relacionamento, ai, ninguém merece. Isso torna-se uma doença física. Isso daí é muito complicado. Então, gente, vamos nos espelhar e não dormir sem nos reconciliar com aqueles que, né, que a gente teve problema naquele dia. Não deixa passar. Não deixa passar. É bem ruim quando a gente começa a arrastar uma situação que a gente não teve coragem de enfrentar para resolver. Muita gente coloca os problemas debaixo do tapete, tá? Mas quando você vê, tá uma montanhinha embaixo do tapete já, e não dá para você ignorar, né? Tem que levantar, tem que passar o aspirador, tem que limpar mesmo, gente, porque são memórias de sofrimento. Às vezes a gente vai ficando amarga ao longo da vida, mas amarga por causa de problemas que a gente arrasta, de problemas que a gente está trazendo como um saco que não é de presentes do Papai Noel, é um saco de sofrimento que a gente vai carregando nas costas ao longo da vida. E aí, ao invés de a gente ser aquela velhinha legal, alegre, contente, a gente vira aquela velhinha triste, né? A bruxa do 71. Eu prefiro ser aquela velhinha criança que dá risada, que brinca, que, sabe, que conversa com todo mundo, do que aquela que traz aquela amargura no coração, né? Então, vamos resolver os problemas conforme eles surgem, tá? O que mais, minha gente? Pertencimento e perdão. Então, vamos lá. Eu sou aquele que perdoa? Não, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Eu sou aquele que libera. Ai, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu também me perdoo. Né? Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para reparar essa situação, olha, a reparação também é muito interessante, viu? Se tem duas pessoas que uma fez mal para outra, cabe uma reparação. Ele fez o mal, depois ele tem que fazer alguma coisa que pague aquele erro. E isso daí os dois têm que entrar em acordo. E aí as coisas, se equilibram e existe a reconciliação. Edna, são camadas de dores e sofrimentos. Camadas. Bem colocado. Uma sobre a outra. Sem limpar, né? Sem limpar. E vai só, vai crescer. Ai, gente, não dá para ser feliz assim. Isso daí são karmas que a gente vai criando. Karmas, né? O que a palavra karma significa? Significa ação. Você toma uma ação e aí vem uma reação na mesma proporção ou maior. É uma questão de física, né? E aí, quando você faz uma ação, a reação acontece e isso vai nos prendendo aqui. Muita gente diz que as reencarnações são justamente por causa dos nossos karmas, né?
daquilo que a gente faz, a gente acaba tendo que reparar e voltar e reparar e voltar e reparar. E se a gente continua errando, continua voltando para reparar. A vida é eterna, a vida não tem pressa, a gente que vai colhendo tudo aquilo que a gente planta, né? Então, melhor a gente plantar reconciliação do que plantar camadas de sofrimentos e de erros que a gente vai acumulando e ficando amarga. Lindeza. Gratidão. Feliz Natal, Edna. Então, eu desejo a todos vocês, gente, assim, pessoal que está aqui assistindo, com todo amor e carinho, pessoal que vai assistir essa live no futuro, um Feliz Natal. A pandemia que aconteceu em 2020, ela foi só, assim, um fator que aconteceu no planeta para que a gente pudesse encontrar as nossas melhores qualidades, para que a gente pudesse apreciar o que a gente tem de melhor. Olha aí, as vacinas estão chegando. Até há pouco tempo atrás, para uma vacina ser criada, precisava de 10 anos, de 20 anos, para ser criada, testada. Olha a velocidade que a gente conseguiu uma vacina, né? Várias vacinas aí, de vários laboratórios no mundo. Está havendo uma grande integração entre os países para que a ciência possa ter esse salto, né? Então, assim, a pandemia trouxe o que há de melhor e o que há de pior dentro da gente. Mas a gente consegue escolher, como eu falei agora há pouco, né? Focar na gratidão, focar naquilo que é bom, para que a gente supere os problemas que estão em nós. Porque somos todos uma humanidade inteira em evolução. Ótima tarde também, Godoy. Gratidão, Adriana. Pessoal, eu também adoro participar das lives com vocês. Pessoal, estamos à disposição no Espaço Mahadeva. A gente não interrompeu os atendimentos. Estamos atendendo. Estamos a serviço da comunidade. Nós atendemos com as constelações familiares e com as terapias naturais, para diminuir o sofrimento humano e para todos aprendermos uns com os outros. Então, agradeço muito a presença de vocês. Estamos aqui um pouquinho mais, se tiver mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu falo um pouquinho mais sobre perdão e pertencimento. Então, assim, tem um jeito da gente fazer uma reconciliação que eu fiz agora há pouco e eu sugiro que as pessoas que estão ouvindo façam se tiver algum conflito em casa, tá? Você tem algum conflito? Você consegue conversar com a pessoa para resolver? Ótimo. Se não consegue, resolva isso dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo. Coloque-se sentado numa cadeira e coloque na sua frente uma cadeira vazia. E você imagina que a pessoa que está em conflito com você está sentado ali. E aí você fala tudo o que tem que falar. Primeiro, você pode até despejar todas as suas verdades do seu ponto de vista. A hora que você se esvaziar, você então fala para aquela pessoa: olha, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, porque eu não sei que parte é a minha no conflito. Eu te agradeço por essa cura. Eu te amo acima de tudo. Na hora que você falar isso, a liberação vai ser para você. E se for sincera, e você pode repetir até que seja sincero, muito provavelmente do lado de lá, a outra pessoa energeticamente vai sentir e vai conversar com você depois em outro tom. Apenas observe. Coloque em prática, que você provavelmente vai ter uma surpresa maravilhosa. Seu pertencimento está garantido. Todo mundo que nasceu no planeta Terra tem um pai e uma mãe. Mesmo que não tenha convivido com eles. Mesmo que o comportamento deles não tenha sido o melhor. Eles com certeza são seu pai, sua mãe,
e a sua conexão com a sua ancestralidade. Conecte-se com eles dentro de você. É aí que está a sua força. É aí que está o seu pertencimento. Não perdoa, não. Concorda. Concorda com seu pai e sua mãe do jeito que eles são. Se você ficar pensando que vai perdoar, você ainda está se colocando acima deles. Concorde com tudo como foi. Ame tudo como foi. Que assim você concorda com você, como você é. E você se ama como você é. Meus queridos, um feliz e santo Natal. Que o menino Jesus traga para vocês muita paz, amor e tolerância. E que as suas famílias sejam abençoadas. E que quem for passar o Natal sozinho vai estar comigo. Então estaremos todos juntos. Beijo grande. Gratidão. E até 2021.